tudo bom, galerinha do sexto ano? Então, gente, nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo, lembrando que ainda não está seguro para a gente voltar para a sala de aula, né? Por enquanto, a gente vai usar as plataformas que nós temos disponíveis, né? Incluindo o canal do Colégio Intergênios. Então, vamos assistir às aulas, acompanhar as aulas, lembrando que quando for seguro a gente vai voltar, né? Enquanto isso, a gente vai tendo esse contato aí através da tela do celular, através da tela do computador, ok? Lembrando sempre que tenham bastante cuidado, lavem as mãos, não saiam de casa, se sair de casa, use a máscara, ok? Então vamos lá. Nós vamos dar continuidade ao nosso conteúdo. Hoje nós vamos trabalhar a unidade 4 do nosso livro didático. Então pegue o seu livro, seu marca-texto, a sua caneta, seu lápis e vamos acompanhar a aula de hoje, ok? Lembrando que nós vamos falar um pouquinho relacionando com o que nós trabalhamos na aula anterior, ok? Então vamos lá, olha só, hoje nós vamos falar sobre os agentes internos, ok? Então, para começar, o nosso planeta, né, a gente sabe que ele tem aí uma média de idade mais ou menos de 4,5, 6 bilhões de anos. Passou por intensos processos de transformações, mas isso ainda permite que o nosso planeta guarde uma energia ainda muito intensa, uma energia interna muito grande. E essa energia interna, ela vai ser responsável por várias modificações externas, ou seja, por várias modificações onde nós estamos, aqui na superfície, certo? Então, hoje nós vamos abordar exatamente isso. Então, como eu coloquei aqui para vocês, como está aí no material didático de vocês, olha só, essas transformações pelas quais o nosso planeta passou, né, fez com que nós pudéssemos, digamos assim, acumular ainda muita energia. E essa energia, ela vai fazer com que esse, entre aspas, aí, motor, que é o nosso planeta, passe por diversas transformações, diversas mudanças. Isso faz com que, por exemplo, as placas tectônicas que nós já trabalhamos nas nossas aulas anteriores, elas possam se modificar, elas possam se movimentar, provocando alterações na superfície terrestre, ok? Então, por conta dessas modificações, nós vamos ter o que a gente chama de agente interno, que vai agir internamente no nosso planeta. E quais são eles? Nós vamos ter aqui, olha, os terremotos, que também são chamados de abalos sísmicos, nós temos o vulcanismo e o tectonismo. Nós vamos trabalhar na aula de hoje as principais características desses movimentos internos, ok? Vamos começar pelo tectonismo. Bom, o tectonismo a gente já lembra, professora, das placas tectônicas. Exatamente, o tectonismo ele está relacionado à movimentação das placas tectônicas. Lembrando que esses movimentos são movimentos lentos, certo? E dependendo da intensidade, pode gerar consequência para a gente aqui fora, certo? Pode gerar consequências para a gente aqui na superfície. Então, olha só, no caso das placas tectônicas, como eu coloquei aqui para vocês, são movimentos que vão se realizando lentamente. Lembrando que nós temos aí 4,5 bilhões de anos de história do nosso planeta. Então, essas placas, ao longo desses bilhões de anos, elas vêm se movimentando. E esse movimento lento vai dar origem às cadeias montanhosas. E cadeias montanhosas muito importantes. Por exemplo, como o Himalaia, a Cordilheira dos Andes, que é aqui pertinho, que eu já tive o privilégio, o prazer de conhecer pessoalmente. É lindo, gente, é fascinante, certo? Aquelas montanhas imensas. E quando a gente retornar, vou mostrar as fotos para vocês. É muito bonito, certo? Então, aquelas montanhas, elas não se formaram em 20, 30, 40, 100, 200 anos. Foram milhares e milhares de anos para dar origem, né, digamos assim, essas obras de arte da natureza, porque as montanhas, elas são fascinantes, são muito bonitas. E, como eu disse para vocês, foi um processo que levou bastante tempo para se formar, ok? E, geralmente, as cadeias montanhosas, elas resultam de um dos movimentos que as placas tectônicas realizam, que é o movimento de choque, chamado de movimento convergente, como vocês podem observar na imagem e também no livro didático de vocês. Dá uma olhadinha no teu livro aí e verifica esse movimento, ok? Olha só, lembrando que o movimento convergente é aquele movimento em que as placas tectônicas vêm uma na direção da outra. É como se elas fizessem mais ou menos esse processo. Uma ficasse empurrando a outra, dando origem às montanhas, como eu falei para vocês. E elas variam o tamanho, a altimetria, ou seja, a altura que essas montanhas vão ter.
por exemplo, a maior que a gente já tem, vocês já fizeram aquela nossa atividade, né? O Monte Everest, que tem para mais de 8.000 metros de altitude, ou seja, mais de 8.000 metros de altura, ok? E olha só, trouxe aqui para vocês um mapa, e vocês podem observar aí no livro didático de vocês também, que nós temos aqui a estrutura geológica do nosso planeta. Aqui eu trouxe para vocês os que a gente chama de dobramentos modernos, certo? Ou dobramentos recentes, que são as montanhas que são formadas, como eu disse para vocês, a partir do movimento das placas tectônicas, certo? Aqui onde nós temos o tom mais lilás, aí no livro de vocês também tem uma corzinha diferenciada, é onde nós vamos encontrar as maiores montanhas, né? As maiores elevações provocadas aí pela movimentação das placas tectônicas, lembrando, movimento convergente. Como vocês podem observar, na América do Sul nós temos, que é a Cordilheira dos Andes, aqui no continente asiático, no Himalaia, certo? Nós temos os Alpes suíços, entre outras formações, ok? E trouxe aqui para vocês, já que eu falei tanto do Himalaia, né, por ali onde está situado o Monte Everest, eu trouxe aqui para vocês o esqueminha de como foi formado o Himalaia, certo? Lembrando que ele resultou da colisão, ou seja, do choque entre as placas tectônicas, ok? Então, olha só, nós observamos essa movimentação das placas tectônicas. Lembrando, e quais foram as placas, professora? Foi a placa indo-australiana e a placa euroasiática, ok? Lembrando que foi movimento de choque entre essas placas tectônicas, o que resultou, né, na formação dessa cadeia montanhosa, que é muito fascinante. Lembrando que o Monte Everest, ele desperta muito fascínio, muita gente já conseguiu subir, mas não conseguiu descer, porque é muito, como eu posso dizer para vocês, é uma área que oferece também muitos riscos para os alpinistas, por isso que lá só é permitido alpinista profissional, ok? Os terremotos, nós vamos falar dos terremotos, ok? Olha só, os terremotos também são chamados de abalos sísmicos. E lá nas nossas aulas anteriores eu comecei a falar um pouquinho sobre os terremotos para vocês também, certo? E como é que se origina um terremoto, professora? O terremoto, ele vai ser formado pelo choque entre as placas tectônicas. Lembrando que esse choque vai variar a intensidade dele. Às vezes ele é imperceptível, mas às vezes ele pode provocar danos irreparáveis. Como assim, professora? Abrir aquelas crateras no solo, derrubar construções, edificações, certo? Então, olha só. Lembrando que o terremoto, ele pode ser provocado tanto pelo choque frontal, ou seja, pelo movimento convergente, pelo afastamento chamado de movimento divergente, ou então pelo deslocamento lateral, certo? Que ocorre entre as placas tectônicas. Aqui eu trouxe uma imagem para vocês mostrando quais são as formas que podem acontecer os terremotos. Lembrando que, professora, muita gente se pergunta, no Brasil tem terremoto? Lembrando que o Brasil, ele encontra-se numa região geologicamente estável, ou seja, nós estamos no centro de uma placa tectônica. Então, a gente, se acontecer porventura, a gente não percebe, ao contrário do nosso vizinho, o Chile, que está bem aqui do lado. O Chile está numa área que é bem intensa a questão dos terremotos nessa área, por conta do encontro das placas tectônicas. A gente chama também de zona de contato, ok? E trouxe aqui para vocês também que a gente fala muito dos terremotos, mas os terremotos não acontecem apenas na parte continental. Os terremotos também podem acontecer no mar. Para isso, eles são chamados de tsunamis. Os tsunamis, né, ou as tsunamis, são ondas gigantes, né, ondas que têm aí mais de 10 metros de altura, né, dependendo da movimentação que ocorrem no mar, ok? Então, eu trouxe aqui para vocês para mostrar como é que isso aconteceu. Como é que acontece? Geralmente, como eu disse para vocês, ocorre pela movimentação das placas tectônicas. Pode ser convergente, divergente ou transformante. Ela vai ter seu epicentro onde? No mar. Então, dependendo da intensidade dessa movimentação, essa onda ela pode atingir o continente. E, professora, e como é que se de repente eu estou num lugar que eu sei que pode acontecer terremoto e pode acontecer tsunami, como eu posso identificar que pode ocorrer um tsunami nessa região? Primeiro, a gente já percebe aí pelo tremor de terra, né? Então, o que vai acontecer? Essa água, gente, ela vai recuar, certo? Ela vai recuar.
E quando ela vem com muita intensidade. Lembrando, depende da intensidade do movimento. Às vezes ela pode vir para o continente, mas não na forma de onda gigante, mas a água vem numa velocidade considerável. Foi o que aconteceu no Japão em 2011. Quem viu já as cenas do tsunami que atingiu o Japão, pode dar uma assistida depois, quando terminar de assistir aqui a minha aula, vai lá dar uma olhadinha lá nos terremotos e no tsunami que aconteceu no Japão em 2011. Dá uma olhadinha lá para vocês verem como foi que aconteceu, ok? Então, olha só, como vocês podem observar, essas ondas, lembrando, dependendo da intensidade, esse que eu trouxe aqui para vocês, foi o que aconteceu na costa do Oceano Índico há mais ou menos 40 anos atrás. Para vocês terem uma noção da violência que foi essa onda, gente, olha só, ela atingiu 800 quilômetros. 800 quilômetros é uma velocidade aí absurda, ok? E como a gente já percebe, né, já verificou em outras situações, a gente vê que ela pode causar destruições e matar muita gente, como eu falei para vocês que já aconteceu lá na Ásia, certo? Até falei para vocês, indiquei o filme O Impossível, né, que mostra um pouquinho a respeito disso, da família. Esse filme foi baseado em fatos reais, né, da família que foi passar as férias, né, numa praia lá na Ásia, e aconteceu desse tsunami, se eu não estou enganada, gente, morreu muita gente, para mais de 250 mil pessoas. Fora as pessoas que perderam tudo, enfim, foi algo bem trágico mesmo, ok? E o vulcanismo. O vulcanismo, a gente ia lembrar, está relacionado a vulcão. Então, o que é o vulcanismo? Tem o vulcão e o vulcanismo. Vamos fazer a diferença aqui. Bom, o vulcanismo é o processo pelo qual, né, o material magmático presente no manto terrestre, ele vai chegar onde? À superfície, certo? E quando sai o material magmático, sai de dentro da esfera, dentro da estrutura do vulcão, né, a gente chama de lava, né? Tem a diferença, né, quando está aqui dentro, né, e quando sai, ok? Já os vulcões, o que são? São aberturas na superfície terrestre, pela qual onde vai ser expelido o magma, ok? Lembrando aqui, como eu já falei para vocês também anteriormente, o vulcão ele exerce funções muito importantes no nosso planeta. Ele ajuda a aliviar toda essa pressão que fica lá no interior do planeta Terra, certo? Fica aqui no interior, lá no núcleo, né? Já falei para vocês que ajuda a liberar toda essa pressão, ok? E, professor, onde a gente encontra os vulcões? Geralmente os vulcões são encontrados nas áreas onde nós vamos ter o quê? Contato entre as placas tectônicas. Quer dizer, então, que a gente pode encontrar vulcão onde tem terremoto? Sim, é possível sim, ok? E olha só, e quais são as características dos vulcões? Primeiro, está relacionado à sua aparência. Trouxe aqui para vocês algumas imagens. Aí no livro didático de vocês tem um infográfico mostrando perfeitamente aí as aparências, os tipos de vulcões que a gente tem, certo? Lembrando que eles podem ser, como eu trouxe aqui para vocês, olha só, podem ser cones, elevações, certo? Aí outra característica muito importante com relação aos vulcões está relacionado ao material que eles vão expelir, certo? Esse material ele pode ser sólido, líquido, gasoso. Ah, professora, a fumaça também, sim. Em 2015, no Chile, teve um vulcão que estava em atividade. Ele não estava expelindo magma, mas uma cinza muito densa. Para vocês terem uma noção, essa cinza, ela chegou até o sul do Brasil, alguns fragmentos dela até o sul do Brasil, para vocês terem uma noção. Isso causa algum prejuízo, professora? Causa, sabe por quê? Tem que fechar o espaço aéreo para impedir que que as aeronaves, né, não tenham um acidente aí possível por conta dessa situação. Ok? E por fim, quanto ao tipo de erupção. Geralmente quando a gente imagina vulcão, né, a gente imagina aquela explosão que jorra lava a metros e metros de distância. Nós temos vários tipos, né? Essa é chamada de erupção piroclástica, certo? Aquela que explode, tem aquela que só faz escorrer, né, na borda do vulcão. Então eu trouxe aqui para vocês, olha, nós temos a efusiva, que é justamente essa que eu falei para vocês, essa que a lava vai escorrendo, né, na superfície. Ok? Aí nós temos a mista, que é aquela em que nós vamos ter, né, aquela explosão que a gente costuma ver, né, nos filmes, que chama muita atenção e ao mesmo tempo vai escorrendo, né, sobre a cavidade.
E temos também a chamada explosiva ou piroclástica, como eu disse para vocês. Gente, essa erupção ela pode atingir metros, pode atingir muitos metros de altura. E assim, por mais que seja fascinante, a gente ache bonito, ache bacana, é muito complicado, é arriscado. Mas só que tem uma vantagem no caso aqui dos vulcões. Todas as áreas em torno dos vulcões têm um solo muito bom, tem um solo muito fértil. Mas, professora, não causa destruição quando a lava desce? Aí sim. Só que, como eu disse para vocês, ela não libera cinza. Essa cinza misturada ao solo vai oferecer nutrientes necessários para se desenvolver. Por exemplo, no Havaí, a área em torno lá ela é muito utilizada para a agricultura. Mas só que aí é arriscado, né? A gente vai ficar ali perto do vulcão, não sabe quando ele vai entrar em erupção, mas só que dá para monitorar. Então, não tem problema. O negócio é conseguir sair a tempo. A gente viu que teve, né, recentemente, um acidente, né, onde várias pessoas morreram que foram visitar uma área em torno de um vulcão, né? O vulcão até então estava, entre aspas, aí tranquilo. Ele entrou em erupção assim muito rapidamente, né? Inclusive tinha brasileiros, né, relataram o horror que foi, né? Mas bem complicada a situação, ok? E, professora, onde mais a gente pode encontrar os vulcões? Nós temos uma região que é chamada de Círculo de Fogo do Pacífico. Inclusive tem um filme relacionado a isso que fala um pouquinho, só que geologicamente não tem muito a ver, fala sobre outras coisas, uns bichos que existem lá, enfim. Olha só, nesse caso aqui do Círculo de Fogo do Pacífico, é a área que nós vamos ter a maior concentração, gente, de quê? De vulcões e terremotos. Então, essas áreas que são margeadas aí, principalmente pelo Oceano Pacífico, por isso o nome, como por exemplo, olha só, a parte oeste aqui da América do Sul, parte oeste dos Estados Unidos, certo? Aí nós temos aqui também no continente asiático, como vocês podem observar. Lembra lá do acidente que eu falei para vocês do tsunami? Olha só, foi aqui nas Filipinas. Aí temos também o Japão, certo? Que é uma região também que acontece muitos terremotos, certo? Tem os vulcões em atividades nessa região. Então toda essa área em vermelho aqui são as áreas que nós vamos ter a maior concentração de vulcões em atividade e terremotos. E também temos o que a gente chama de fossas oceânicas, falando um pouquinho lá das formas de relevo, são as áreas mais profundas que a gente vai ter. Inclusive, essa região do Pacífico, ela é muito utilizada para teste atômico. Como assim, professora? Fabricação de bombas, né? E testar a potência delas para ver se o grau, né, de destruição também. Aí teve um tempo que alguns países que são margeados aí pelo Oceano Pacífico, reivindicaram, né, pediram para proibir, porque isso estava alterando também a vida marinha na região, ok? Aqui segue a nossa atividade, tá, gente? Muito bom falar com vocês hoje, até a próxima e lembre-se, cuidem-se, lavem bem as mãos, quando for seguro a gente volta. Beijo, até a próxima.